muito carinho, eu quero ler aqui os nomes das pessoas que estão curtindo, especificamente aqueles que curtiram a foto nossa aqui, Maurício e minha. Priscila Pedroso, ela que é, minha recepção da Câmara Municipal, então você deve conhecer, Priscila Pedroso. Cássia Domingos de Macedo, fala só querido Dourado. Eduarda Takezawa, Colégio Objetivo, acho que é aluna. Isaac Barro Júnior, meu querido amigo Isaac, ligado aqui na gente. Marcel Catelan, diretor institucional na empresa Gestão Inteligente. Nossa, rapaz, que bacana. A Kemily Marques, publicitária e propaganda. Edivânia Viana, de Dourado. Paulo Vicari, trabalha na empresa Erva Mate Caseira. Que legal, meu. Mário Batista, professor e pastor. Marisa Andreata. Alguns dos nossos amigos estão ligados aí, além disso a Mariana, que também clicou na hora que nós colocamos aí a presença do Maurício. Você é bem quisto, hein? Que legal. Maurício, essa experiência sua na Câmara de Vereadores, eu vou fazer umas perguntas que elas são um pouquinho assim, conflitantes, mas você vai escapar de todas elas. Ali hoje nós temos pessoas, assim, do meio evangélico, né, que são mais contextualizadas como pessoas religiosas, né? O católico normalmente ele mas fala, aquele vereador é católico, e daí? Entendeu? Mas você tem ali o pastor Sérgio Nogueira, tem aquele pastor Cirilo, né? Tem você que é um dos que comanda ali a igreja da Batista Restauração. Hoje eu sou membro da presbiteriana. Presbiteriana agora, com o pastor Ildemar e o Edward. Então é aqui na EPB? A central, isso. Na central. Quem mais tem ali assim que a gente possa lembrar? Nós temos também o Cido Medeiros. Cido Medeiros. O Alan Guedes. O Bebeto. Dona Adélia. Aí Cirilo, Sérgio. O camarada falou, Dona Adélia, não entendi. Dona Adélia já está há pelo menos que eu saiba uns 8 anos na igreja Vale da Bênção, não é? Ela está lá ainda, pelo menos desde que eu conheço ela está lá. E realmente é uma mulher que grudou ali, porque ela sabe que por onde ela passou. Se não tivesse grudado na mão dele, eu quero ver andar e navegar. É verdade. Não é verdade? Verdade. Segura na mão de Deus e vai. Se você não estiver ali, não vai, mas não vai para canto nenhum. Essa experiência de você ser evangélico, que as pessoas te cobram mais. São assim, né? E é incrível isso, porque todos nós temos obrigações iguais. Acontece que todo mundo está louquinho para ver um erro seu para justificar o próximo, né? O camarada vai na igreja e aquele, tudo com o dedão apontando para todo lado. Por isso que eu falo que não existe lugar no mundo que tenha mais fofoca do que a igreja. O povinho da língua lascada, não é? E não adianta o apóstolo Tiago vir falar que é o menor órgão que faz mais estrago, que continua fazendo. E então, às vezes, Maurício, pastor Sérgio, para justificar o próprio erro. Todo mundo quer saber de erro dos outros para deixar o seu numa boa. Que pouca vergonha, que hipocrisia, lastimável hipocrisia desse pessoal. Como é que é essa tua experiência passando por tudo isso? Segundo, tuas aspirações, hoje elas encontram respaldo ali na Câmara? Olha, professor, em relação a como as pessoas enxergam a gente, eu penso que hoje até como político as pessoas cobram mais elas cobram mais você como político do que mais o seu posicionamento como uma pessoa religiosa. Será? Eu acredito que sim. Porque onde você anda hoje as pessoas sempre estão atentas, onde você chega todo mundo te conhece. Então assim, eu penso que... Mas então como eu convivi muito tempo isso na igreja, então para mim se torna fácil. Né? Porque você sempre... E mesmo antes disso tudo, professor, tinha a família do meu pai, meu próprio pai, né? Nós crescemos com meu pai sendo político, então sempre os olhos... Teu avô também, né? Meu avô também. Então sempre os olhos da sociedade ficaram sobre a gente. Seja Renato Leme Soares, que é o nosso terminal rodoviário. Acho que é seu avô, né? Isso. Aí, ó, tá vendo?
Então eu penso assim, eu levo isso tudo hoje com muita tranquilidade. Inclusive, professor, tem temas assim que muitas vezes são tabu de se comentar no meio evangélico, que antigamente eu não comentava, mas hoje eu comento. Um exemplo. Sabe, como fazer defesas de posicionamentos que eu acho, às vezes o que acontece? Às vezes a pessoa utiliza a fé para justificar algum tipo de posicionamento. Perfeito. Mas eu acho que aquilo não deve ser feito. Então hoje eu critico. Um exemplo. Vamos dizer um exemplo. Vamos tocar aqui no assunto, por exemplo, do Marco Feliciano, que é aquilo que está dando mais repercussão a nível nacional. Na minha concepção, baseado nas declarações que ele fez, ele não deveria nunca presidir uma comissão de direitos humanos. Somos dois. Certo? Você e eu. Compactuamos da mesma fé? Compactuamos. Mas o posicionamento tem que ser de respeito. Será que ele compactua dessa fé? Eu acho que se a gente colocar se a gente for classificar a fé para poder chegar onde ele chegou. Se a gente for classificar católico, evangélico, espírita, tal, a gente está na mesma fé que ele, vamos dizer assim. Mas eu não aceito nunca isso que aconteceu. Porque e não deve, e tenho certeza que ele não vai conseguir dirigir essa comissão, porque não tem nenhuma razão de ser. O próprio Jesus jamais lançou alguém fora que se vinha até ele, professor. Então acho que a gente precisa se concentrar mais nos ensinamentos de Jesus, naquilo que Jesus falou, e esquecer tudo aquilo que é criado em torno dele. São criadas muitas coisas em torno da figura de Jesus, que muitas vezes nem saiu da boca de Jesus, tem muita gente falando. Então o maior ensinamento, o maior, vamos dizer assim, exemplo que a gente tem é olhar Jesus. A forma que ele tratou as pessoas, a gente também tem que tratar o nosso próximo. E hoje o mundo mudou, Benê. Hoje o mundo mudou. Lógico, a gente nunca pode utilizar isso como desculpa para se aceitar certas coisas. Mas a gente tem que aprender a amar. Acho que amar é o principal. Tiago Maurício, com relação, por exemplo, a Marcos Feliciano, eu li, inclusive, a reportagem onde ele declara que os negros são desgraçados por sua origem lá em Cão. Quer dizer, o camarada lê a Bíblia e lê de maneira errada, não é cão, é Cam, C-A-M, entendeu? Mas é aquele sujeito que leu 3, 4 páginas da Bíblia, sai gritando por aí, tem uma boa lábia, tem um bom jeitando de falar e saiu por aí falando besteira. Na verdade, os camitas, que são os que vivem no norte, né, da África, têm uma coloração mais escura, mas não são negros como os pigmeus e outros como os bantos, huguenotes e tudo mais ali, em sudaneses do interior e lateral da África. Por outro lado, condenar simplesmente os homossexuais por serem homossexuais, isso é uma aberração do tamanho de um bonde. Eu me recordo e escrevi um artigo sobre isso, que o Papa anterior, certo? Bento XVI, ele condenou frontalmente os homossexuais a ponto de proibi-los de pertencer às fileiras sacerdotais. Agora veja bem, o homossexual, ele peca por ser homossexual, por ter essa origem, pelo meio ambiente, genético, ou lá que for, ou ele pecaria por usar da sua homossexualidade de maneira errônea. É evidente que o heterossexual, ele também peca se ele usar a sua heterossexualidade por uma coisa que não é legalizada na Bíblia. Então não é um conceito do Papa ou da igreja que vai fazer assim o assado. Veja bem, quando se fala do homossexual, fala do pecado que ele possa cometer fazendo sexo, etc e tal, com o mesmo, né? O mesmo parceiro com o mesmo sexo. Se ele vira sendo um sacerdote, mesmo que tem os 3 jeitos, etc e tal, que possa ter, e ele não pecando, fazendo isso, qual é o mal? Onde é que está o erro? O padre heterossexual, ele pode errar então, não tem problema, eles podem entrar aqui e errar lá na frente. Não é por aí, caramba, não é por aí. Essa questão da homossexualidade, leia lá na carta de Paulo aos Coríntios, você vai saber o que fala, não é doutrina da igreja XYZ, perfeito? E não há um tal de Marco Feliciano que vem falar tanto deles quanto dos negros, é absurdo. E isso aí, na verdade, eu fico até feliz de você ter essa interpretação, porque hoje em dia a gente vê cada aberração que é coisa de louco. E eu vi um comandante de uma igreja, e claro, não é pastor, entendeu? Dizendo que Deus amassou
barro para fazer o homem. Eu falei, para ele amassar desse jeito que você está fazendo, tinha que ter mão. Se ele tivesse mão, ele já não seria tão ilimitado quanto eu imagino que ele seja. Manda fazer a luz, faça a luz e fez. O homem precisa ir lá apertar o barrinho, pô, para com isso. Mas é que ele leu assim, assim é. Então lá dentro, você de vez em quando enfrenta alguma temática dessa, né? Não, eu gosto muito disso, professor, porque essas questões religiosas elas são interessantes. Por exemplo, uma coisa que eu sempre discuto é assim, às vezes existiu uma solenidade aqui, muitas vezes, que o presidente Lula veio até Dourados, lá na UFGD, e parece que foi convidado só o representante da Igreja Católica para estar lá. Está errado. Os evangélicos ficaram irritados, tal, não sei o quê. Tudo bem, eu concordo que deveria ter também o representante evangélico, e aí teria que ter todo mundo. Só que uma coisa também que eu gosto de sempre deixar muito claro, professor Benê, é que assim, nós somos evangélicos, nós partilhamos dessa fé, acreditamos na vida após a morte e que uma coisa melhor vai acontecer conosco. Mas, professor, a gente não pode ficar preocupado só com aquele mundo do porvir. O que acontece é que pessoas só se preocupam com aquele. Então o que acontece? Ele esquece de cuidar da nossa sociedade. Esquece de cuidar o meio ambiente, esquece de cuidar o terreno baldio do lado da sua casa, esquece de cuidar o lixo que é jogado muitas vezes na rua, esquece de agir socialmente, professor, esquece de fazer o bem ao próximo, esquece de ajudar o necessitado. Independentemente de ser vereador, de ser médico, ser engenheiro, ser evangélico, ser católico. Essa é a missão que Jesus nos deixou. Ele deixou um mandamento só: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Acabou e pronto. E as pessoas insistem, não, porque aquele lá é assim, porque aquele lá é assado. Mas, numa palavra, você está realizado com o fato de falar, eu consegui ser vereador e o que eu queria fazer eu estou fazendo, tá? Eu sempre comento com as pessoas, eu estou fazendo aquilo que eu amo. Pela primeira vez na vida... Estão deixando você fazer? Eu estou fazendo aquilo que eu amo. Bom, a gente sabe que a gente não consegue colocar em prática tudo aquilo, mas o importante é o amor que faz com que você faça. Então muitas vezes existe uma discussão da qual você não concorda, mas como você gosta de trabalhar com aquilo, você arruma uma solução para aquilo, mesmo que em determinado momento seja contrário à sua ideia. Se os vereadores, como disse lá o deputado federal, são os responsáveis pela buraqueira da cidade de Tambalos, o que você acha da nossa buraqueira aqui? Lá em Campo Grande já estão falando até impeachment do Bernal da buraqueira da cidade, nunca viram tanto? É verdade. Bom, professor, essa informação eu tenho a minha opinião própria e como membro do Partido Socialista Brasileiro e esse membro da base, esse partido da base, o prefeito Murilo, eu posso te falar isso de duas formas. A primeira informação que eu posso te dar, em conversa recentemente com o prefeito Murilo, ele me garantiu que vários milhões de reais, aproximadamente 60 milhões de reais de recursos já estão garantidos para a cidade de Dourados. Mas que ainda não chegaram. Isso, que ainda não chegaram, mas que vão servir justamente para se fazer o recapeamento das principais vias e drenagem e pavimentação asfáltica de vários bairros da cidade. Então isso é uma conquista, realmente a gente pôde acompanhar o senador Delcídio falando isso, o superintendente da Sudeco que esteve em Dourados para garantir esse recurso para a nossa cidade. Então assim, isso é o posicionamento institucional e o qual eu acredito, professor. Eu acredito que o prefeito Murilo tem competência e vai conseguir realizar esse trabalho. Mas aí a gente analisando também por aquilo que nós ouvimos todo dia da sociedade douradense, as reclamações, como vereador a gente fica assustado. Mas o que eu gostaria de pedir, até vou olhar para essa câmera aqui, isso mesmo. Gostaria de pedir para vocês, população douradense, um pouquinho só mais de paciência. Eu sei que é difícil falar isso, às vezes eu posso ser até xingado por vocês, vamos dizer assim, mas isso vai acontecer, a nossa cidade vai sair dessa condição ruim que está. Tudo aquilo que está podendo ser cortado de gasto para que o nosso município tenha uma receita maior, para que possam esses problemas serem solucionados. Então eu peço para que vocês tenham um pouco mais de calma e acreditem nesse prefeito também que vocês ajudaram a eleger e do qual eu sou defensor ali na Câmara. Mas só lembrando também, professor Benê, que eu sou vereador e que eu também estou ali para cobrar.
Perfeito. Certo? Então eu acredito no prefeito. Você foi falar com ele, foi exatamente para cobrar. Então eu acredito no prefeito Murilo, mas nós estamos atentos e o mais rápido possível nós queremos que isso saia, porque nós temos que dar resposta à nossa população. Como diz o caipira, São Pedro não está dando colher de chá. É verdade. Choveu tanto em Dourado como está chovendo. É verdade. Que barbaridade. Muito bem, meu diretor disse que está no jeito lá, mas antes da vamos ver a curiosidade, diretor, como é que vamos fazer? Vamos, né? Vamos no vídeo. Então, aquilo que nós falamos no começo do programa do Harlem Shake e que foi produzido pelo Arino, né, da HR Filmes, nós vamos mostrar aqui agora também nosso programa. Nós somos programa ao vivo, é isso aí. Pabuf, aconteceu ontem, já está no ar hoje. Vamos lá. Con los terroristas. Do the Harlem Shake. Con los terroristas. E essa música é do Harlem Shake. Do the Harlem Shake. Um minuto de glória e o cara tá feliz da vida. No Face, no YouTube, tudo quanto é lugar. Meu diretor, então vamos para a nossa curiosidade de hoje. Vamos lá. Apenas 3 homens andaram sobre as águas: Pedro, Jesus e Evangivaldo. Mas só Evangivaldo tem forte. Esse coitado aí, vou te contar, meu, deve ter levado um sufoco tão grande que passou voando por cima da água. Tem até uma piadinha de muito mau gosto, mas que de vez em quando ela pode ser lembrada no meio, né, social gostoso ali, onde precisa fazer piada de mau gosto. É aquela de que Jesus andou sobre as águas porque ele sabia onde estavam as pedras, né? E o Pedro não sabia, se lascou. Bom, quero agradecer imensamente a presença aqui, Maurício. Leve sempre o nosso carinho. Toda vez que você na Câmara de Vereadores for fazer, sim, algum trabalho especial que mereça ser comentado antes, tal, traga para cá e nós teremos o maior prazer em divulgar, porque acreditamos muito em você, de verdade. Obrigado, professor. Eu agradeço essa oportunidade mais uma vez. Fico muito contente em poder também prestar alguns esclarecimentos. Eu lembro aquela nossa primeira conversa, que isso foi dito aqui, né? E a gente seria chamado também para prestar esclarecimento. O meu mandato está à disposição da população douradense, está à disposição de você, aqui da TV, aquilo que tiver ao nosso alcance, professor, para fazer. Nosso gabinete está à disposição e não tem hora. Precisou da gente, o que a gente puder fazer, só entrar em contato comigo. E sempre lembrando que aqueles que procuram o bem de Dourado sempre vão encontrar um parceiro, no Maurício Lemes. Beleza. E agora nós vamos finalizar, lembrando que nesta segunda-feira, primeiro dia comercial da semana, nós queremos as bênçãos de Deus para todos os nossos teleassinantes. Então, nada melhor do que findarmos com a oração do dia. Que Deus esteja sempre com você, mas acima de tudo, que você esteja sempre com Deus. Super interessante essa mensagem que o nosso diretor Evaldo trouxe, porque às vezes nós temos aquela história de dizer o seguinte: eu não entendo a Bíblia, lá está escrito, Senhor é meu pastor, nada me faltará. E eu tenho falta de saúde porque eu estou com uma doença, e eu tenho falta de dinheiro porque agora estou com o meu salário menor. Mas quem disse que está errada a frase? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada também supõe tristeza, supõe sofrimento, supõe tribulações. A grande verdade é que estando com Ele tudo será muito mais fácil.
Então, repete para nós aí, meu diretor, porque ficou muito bem escolhida essa frase aí. Não é o fato só de nós estarmos, né, dele estar conosco, nós é que temos que estar com ele. Que Deus esteja sempre com você, mas acima de tudo, que você esteja sempre com Deus. E aí, todas as coisas modificam, o nosso relacionamento com o semelhante passa a ser outro, nós teremos muito menos razões para ficar apontando pessoas. Quantas vezes já ouvi isso? Outro dia até eu dei um testemunho na igreja do Padre Pio, e o pessoal falou: nossa, eu pensava que o professor Pereira era tão pedante, tão orgulhoso, essa humildade. Falei: pois é, eu não sei onde é que arrumaram isso. Converso com meus alunos, Maurício está aqui e tantos outros. A gente é disciplinador, isso não quer dizer que a gente será assim ou assado. Aos nossos teleassinantes, eu quero que a semana seja maravilhosa, sob as bênçãos de Deus, só pode ser. Hoje à noite, às 23 horas, estaremos juntinhos, e amanhã às 7 horas da manhã também. Até lá, muito boa noite.